Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria, em gratidão a Deus, que eu estou aqui nessa noite para adorar Jesus, junto com a igreja Assembleia de Deus no Caravelas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sampaio. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Fiquei sabendo que quando mencionaram o meu nome, o Senhor lembrou de mim e autorizou. Então eu lhe agradeço. Cheguei aqui, ele também me recebeu de uma forma tão calorosa. Conversamos pelo WhatsApp e ele me fez recordar de uma ocasião que eu atendi quando ainda era menino. Menino eu sou mais ou menos ainda, né? 23 anos, mas quando eu era um pouco menor. Louvando a Deus pela vida do pastor Sampaio, eu louvo a Deus pela vida de todos os obreiros que estão na minha retaguarda. Deus seja louvado pela vida dos senhores. É um prazer e uma alegria rever os senhores. Cresci vendo os senhores aqui e hoje para mim é uma alegria poder retornar e servir ao Senhor juntamente com os senhores. Sou novo, o que eu tenho de idade os senhores têm de ministério, mas eu conto com a oração e a intercessão de vocês. Louvar a Deus pela vida do pastor Hélio Bino, que foi meu pastor. Deus abençoe. Eu era muito menino, então não lembro muito da época do senhor, mas eu lembro e recordo pelas fotos, lembranças que o senhor esteve lá e fui pastoreado. Deus abençoe sua vida. Pastor Expedito, fica de pé aí, pastor Expedito. Eu quero louvar a Deus pela vida do senhor. Hoje, pastor Expedito, quem olha e fala assim: Felipe Manuel, 23 anos, evangelista já? Que costas largas é essa? Que padrinho foi esse que ele arrumou? Mas esse homem, eu tinha 7 anos, ele já me chamou para ser cooperador na igreja. Com 8 anos, 9 anos, ele já me chamou para ser o diácono mirim dele. Tinha dia que ele falava assim: o Felipe é o meu melhor diácono. Quando eu penso em pedir alguma coisa, ele já está na minha cola perguntando: pastor Expedito, o que o senhor quer? Então quem vê hoje fala assim: Felipe, 23 anos, evangelista, não sabe que a minha história começou com 8 anos no Parque Caravelas, servindo como diácono e servindo o pastor, primeiro a Deus e também o pastor Expedito. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Estamos juntos, Deus abençoe toda a sua família. Louvar a Deus pela vida da minha mãe, meu pai, que estão aqui comigo, a minha irmã, Gabriel e Samara, que com muita coragem me convidaram. Desde o princípio eles já me ligaram e falaram assim: é a primeira festa, estamos sem dinheiro, dá um jeito e vem pregar. Falei: sangue de Jesus tem poder. Ela falou assim: o máximo é a passagem. Falei: sangue de Jesus tem poder. E aí o Gabriel conversou comigo e falou: Felipe, é a primeira festa e a passagem, gente, ficou muito cara, é por isso. E ele falou assim: tu vem se você quiser, a gente entende, você está casando, você tem muitas coisas, e eu, por amar, como se diz, por amar você, então foi por amor mesmo que eu vim, mas não deixou faltar nada. Foi passagem, hospedagem. A Samara gravou vários vídeos para mim de graça, parou lá as encomendas de bolo dela e gravou vários vídeos. Então eu amo vocês, tio Nelson, tia Leninha, todos amigos e irmãos aqui presentes. Queridos, eu quero apresentar para vocês rapidinho, porque o tempo não espera, o meu primeiro livro que eu lancei, Relacionando-me com Deus Diariamente, como ouvir a voz de Deus e cultivar uma amizade real com o Espírito Santo. Resumindo, eu escrevi este livro porque eu vi e percebi que a nossa geração aprendeu e se acostumou a viver longe de Deus. Há quem diga que é crente,
Se eu perguntar aqui, quem está indo para o céu? Quem está indo para o céu, gente? Levanta a mão aí, diz amém. Misericórdia, gente. Tem gente que é tão ruim que nem levantar a mão levanta. Quem tem certeza da sua salvação, levanta a mão e diz amém. Tem crente que está tão morto, que mesmo pedindo para levantar a mão e não levanta. Mas há quem diga que vai para o céu, mas não lembra a última vez que falou com o dono do céu. Eu escrevi este livro contando a minha experiência que começou no barraco, na rua Apucarana. Com 9 anos eu não tinha quarto para orar e eu orava no banheiro. E esse ano Deus permitiu eu escrever este livro. E neste livro eu te ajudo a se relacionar com Deus, a ouvir a voz de Deus e cultivar uma amizade real com o Espírito Santo. Eu confesso que eu tenho recebido inúmeros feedbacks e testemunhos. Eu não esperava. Mas quem depois quiser acessar as minhas redes sociais, lá tem só um destaque do livro, dos feedbacks e testemunho. O último que eu recebi, eu resumo bem rapidinho mesmo. Uma irmã me ligou, comprou o livro, passou alguns dias, me ligou chorando. Felipe. Eu falei, que isso, minha irmã? O que aconteceu? Eu estou amando o seu livro, Felipe. Eu falei, minha irmã, mas precisa chorar assim? Ela falou, Felipe, eu nunca tinha experimentado isso que eu estou vivendo. Meu filho que está desviado chegou em casa, percebeu que o ambiente de casa estava sendo tomado pela presença do Espírito Santo. Aí eu falei, Felipe, eu tinha dificuldade para ler a Bíblia, eu não gosto nem de direito de ler a Bíblia, mas quando eu peguei seu livro para dar uma chance para ele, eu comecei a ler, e quando eu fui ver, eu já estava terminando. Todo mundo precisa ler esse livro. Aí eu falei, amém. Passou alguns dias, irmão Nelson, ela me liga de novo, Felipe, eu preciso de um livro desse urgente. Eu falei, por quê, minha irmã? Você já tem um. Ela falou assim, meu irmão, você lembra dele? Eu lembro. Você cresceu vendo ele nas drogas? Eu falei, lembro. Você cresceu vendo ele pegando fraldas dos filhos gêmeos e um deles é deficiente para vender e comprar droga? Eu falei, lembro. Ela falou assim, Felipe, ele está no centro de recuperação, está querendo sair do centro de recuperação, não quer ficar lá, mas eu sinto na minha alma que se ele pegar esse livro, ele vai ficar. Aí eu falei, sangue de Jesus, que responsabilidade. Eu falei, tá bom, vou arrumar. Fiz uma dedicatória e todo livro que eu vendo, eu coloco debaixo do meu joelho e oro em cima dele. Se for 50, eu coloco 50, um de cada vez. E aí passou alguns dias, ela ligou de novo, falou, Felipe, o meu irmão. Eu falei, o que tem? Ela falou, você lembra dele, do livro que eu falei que ia entregar para ele? Eu falei, eu lembro. Aí cantou, eu pensei assim, misericórdia, desviou, saiu, jogou o livro fora e quer o dinheiro de volta. Ela falou, Felipe, ele pegou o livro para ler, e quando ele começou a ler, ele decidiu ficar no centro de recuperação. Vocês estão aí, gente? Falei, Felipe, tem mais. Ele não só ficou, mas ele voltou para Jesus. Falei, tem mais. Eu falei, tem mais. Eu já estava chorando. Ela, tem mais. Ele chamou os outros que estavam internados para ler para eles. Eu falei, é mesmo, Lourdes? Ela falou, lá tinha um presbítero que estava desviado e voltou para Jesus. Falei, é mesmo? Eu falei, é mesmo? Ela é. E falou, tem mais. Em uma das leituras, quando você falou do Espírito Santo, o obreiro, o presbítero que estava desviado, saiu pelo corredor afora falando em línguas estranhas. E eu estou aqui com o segundo, lançando aqui nessa igreja. Você pode dar um glória a Deus? Misericórdia, eu acho que eu não vou nem apresentar mais. Você pode dar um glória a Deus? Eu me emociono porque eu lembro que um dia eu estava sentado aqui nessa região da esquerda e um pregador me disse, você mesmo, menino aí, chorando igual menino, falou assim, prepara sua mala, você vai viajar ao Brasil. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho viajado. E a minha alegria é que hoje eu estou aqui na igreja em que eu fui apresentado quando menino, lançando o meu segundo livro para a glória de Deus. O título é Indo para a Igreja, mas caminhando para o inferno. Pessoas que acham que vão para o céu só porque estão esquentando o banco dia de domingo. Enquanto eu estava sentado aqui, Deus me deu uma visão e eu não brinco. Eu via sepulcros caiados. Bonito por fora. Roupa bonita. Maquiagem intacta. Mas morto e podre por dentro. Vai para a igreja, mas está caminhando passos largos para o inferno. Mas o Espírito Santo gritou na minha alma, hoje eu quebro o sepulcro caiado
E eu vou voltar a dar vida a pessoas que estão mortas há muito tempo. Felipe, como eu sei que eu vou para a igreja e vou para o inferno, vou para a igreja, vou para o inferno, para a igreja. Lê esse livro e você vai saber se está indo para a igreja e caminhando para o inferno, ou então caminhando para Nova Jerusalém. Amém? Vocês estão aí, gente? Estou falando, tem gente que está tão morto, que até para dar uma glória a Deus está ruim. Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo número 5. Versículo de número 12. Eu só tenho 24 exemplares desse aqui, gente. E se você puder, adquira esse livro. Porque Mark Driscoll diz que você pode ter nascido na igreja, criado na igreja, casado na igreja, morrido na igreja, velado na igreja, e mesmo assim você pode ter acordar no inferno. Então toma muito cuidado. Talvez você está aí acomodado, feliz, satisfeito, carro novo, casa nova, emprego, aposentado, e acha que o fato de estar aqui você está indo para o céu. Mas cuidado, você pode acordar no inferno. Então só tem 24. O outro também tem poucos, 20 e poucos também. Então quem quiser está lá. Apocalipse capítulo número 5, verso 12. Quem encontrou, diga: eu achei. O texto diz: dizendo em voz alta: digno é o cordeiro que foi morto para receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção. Aproveitando que você está de pé, vira para esse crente mais bonito do seu lado, mesmo que com os olhos da fé. Fala para ele assim: foi bom você ter vindo. Amém. Melhor ainda é se você comprar um livro do Felipe para mim. Fala para ele. Pode se assentar adorando o nome de Jesus. Eu agora preciso da sua atenção, da sua reverência, porque eu prometo não passar do horário. Se você tiver criança, se for possível, segure. Se tiver chupeta, coloca na boca, ele para de falar na hora. Ou então vai para o método Kézia. Qual que é o método Kézia? Minha mãe, toda vez que eu abria a boca e não calava a boca, era um beliscão que eu carrego as marcas até hoje. Quando eu ficava conversando, meu pai olhava. Pelo olhar eu já me sentia condenado. Se não funcionasse, a minha mãe colava do meu lado, me dava um beliscão e eu calava a boca na hora. Chegava em casa, não dava um pio. Ficava com medo até de falar quando eu chegava em casa. Tinha dia que minha mãe chegava em casa e falou: meu filho, agora você pode falar. Era só lá na igreja que tem que ficar calado. Mas tem marmanjo velho que infelizmente está precisando dos beliscão desse. Mas infelizmente é perigoso até processar. Queridos, estamos em uma festividade ou um culto de comemoração, e eu quero aproveitar, e vocês pensaram que eu esqueci, louvar a Deus pela vida de todos vocês músicos. Deus abençoe. A camisa tá linda, eu ganhei uma e vou usar ela porque eu amei. Deus abençoe vocês. Pastor Sampaio, eu tô meio triste, sabe por quê? Porque semana passada eu precisei de um baixista no Parque Caravelas e a Samara não me arrumou nenhum. Falei: gente, será que o São Pai está tão ruim assim de liberar um baixista? Mas Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu sei que vocês têm compromisso, e foi falado aqui, vocês não estão tocando, mas estão congregando. Parabéns. A igreja pode dar um glória a Deus pela vida desses músicos? A música não começou no homem, começou em Deus.
Deus é o primeiro músico da história. Em Jó 38, você que gosta de ouvir a mensagem, tem condições de ir acompanhando, pode ir, mas eu vou ir bem rápido. Em Jó 38, é o próprio Deus quem toma a palavra e respondendo a Jó. E ao falar sobre a criação do mundo, ele revela cenas grandiosas. E no verso 7 de Jó 38, Deus diz: quando as estrelas da alva alegremente cantavam, fazia o quê? Cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou seja, o louvor já existia antes da criação. A música não nasceu na terra, mas no céu. A música é uma linguagem eterna e celestial. O primeiro registro de música na terra está em Gênesis 4:21. E está escrito: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocavam harpa e flauta. Calma aí que vocês devem estar pensando, mas nós não tocamos flauta e harpa. Calma aí, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Jubal foi o primeiro músico registrado na Bíblia. Isso mostra que a música surgiu cedo na civilização. E se eu te contar a descendência, você se assusta. Descendência de Caim. Eu preciso muito que você me ouça. E se possível, vocês, marmanjo velho, parem de conversar, por gentileza. Então perceba que a música pode ser usada para o bem e para o... Eu vou precisar muito que você prega junto comigo, porque a psicologia diz que quando você repete, você aprende. Então, notando que a música veio do céu, mas na terra se deu pela descendência de Caim, que foi um homem caído também, e todos nós conhecemos a história, podemos afirmar que a música pode ser usada para o bem e para o... Pois mesmo tendo origem divina, foi o descendente de um homem afastado de Deus, o Caim, quem primeiro a manipulou. Mas uma coisa é certa, e eu afirmo, eu disse que ela pode ser usada para o bem e para o... Os músicos que estão aqui comigo, pode ser usada para o bem e para o... Mas uma coisa é certa, ela não pode servir a dois palcos e a dois donos. Eu confesso, pastor Sampaio, que quando eu cheguei no culto eu ia tirar essa parte do esboço, mas aí o Senhor, o Deus na sua boca, confirmou a mensagem. Falei assim, então vou deixar quietinho aqui, porque senão Deus me pega. Não dá para tocar no altar e depois no bar. Não dá para tocar no retiro e depois na balada. Não dá para tocar na presença e depois na perdição. Não dá para servir dois donos. Não dá para tocar louvores que edificam, falam de paz, perdão, família e graça, e depois tocar no boteco músicas que exaltam bebedeira, traição e imoralidade. É um pouco inconveniente você tocar aqui: faça do meu lar, Senhor, um lugar de...
Vamos lá, quem sabe? Faça do meu... Porque sua... Esteja à vontade pra... E o quê? Pois a casa que um dia... Aí os músicos tá tocando. Nunca mais... Aí o baterista. Aí acaba o culto na segunda-feira. Vai lá e toca o quê? Os forrozinhos. Eu traí a minha mulher e peguei a minha bagagem e fui embora. Fui beber, fui encher a cara. Tô traindo, tô pegando uma, pegando duas. No domingo, tu és santo, santo, santo. Mas na segunda tá no boteco cantando músicas chulas e profanas. Quem toca para Jesus não toca para o diabo. Estava escrito aqui no meu esboço e o pastor Sampaio falou. Aí tem aqueles que diz, aí pode segurar agora, daqui a pouco nós vamos junto. Senão eu vou puxar o outro hino nesse tom aí e vai embaraçar tudo. Aí tem música que diz, mas é o meu ganha. Mas é o meu ganha. Gente, vocês estão aí, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ou vocês estão tudo de jejum que nem fosse para falar, tá tendo. Aí tem aqueles músicos que falam o quê? Samaria é o meu ganha? Pão. Mas ganhar o pão não vale a alma. Deus não se compra com talento sujo. Dinheiro não justifica entregar o espírito ao mal. Serve a Deus ou serve ao mundo, mas não dá para servir hoje. Deus, ele provê para quem o serve. Seu pão vem sem sujar a sua alma. Aí tem aquele músico barraqueiro que fala assim, mas o pastor Sampaio não me dá salário. Mas uma coisa é certa, quem serve a Deus nunca fica sem sustento. Ele provê de formas que ninguém imagina. A igreja pode até não pagar o seu salário, mas Deus está dizendo, eu garanto o pão de cada dia. Eu garanto o pão de cada dia. A música é uma ferramenta poderosa, mas depende de quem a usa e para quem ela é usada. Na Bíblia não havia bateria, guitarra, baixista, teclado, nem banda como os conhecemos hoje, mas os princípios são os mesmos. E cada instrumento tem o seu papel. Um sustenta a melodia, banda. Até porque hoje tem crente na igreja que confunde a banda com os músicos. É ou não é? Sopro com a bateria, o teclado com o clarinete. É diferente. Um sustenta a melodia, banda, outros dão a base e o ritmo, os músicos. Mas todos juntos conduzem a adoração ao Cordeiro. Ser músico no reino de Deus não é apenas um talento, é ter propósito espiritual. Por isso, quero destacar 5 aspectos. Quantos aspectos? Quantos? Essenciais na vida de quem ministra com música diante do Senhor. Primeiro, vai anotando, você músico, se tiver caneta, papel, celular, anota. Mas o celular não é para o Instagram, é para anotar mesmo no bloco de notas. Aleluia! Primeiro aspecto, chamado. Em 1 Crônicas 25:1 diz que os levitas não se ofereceram. Deus os chamou e separou. Ou seja, o verdadeiro músico do reino não toca porque gosta, toca porque foi chamado. Você não está aqui por acaso, Deus te colocou aqui com um propósito. Vira para esse músico e fala assim: você foi chamado. Segundo aspecto, santidade. Quem me ouve diz amém. Os irmãos aí atrás aí estão me ouvindo, diz amém. Segundo aspecto, santidade. Josué 3:5 diz que Josué convocou e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará
maravilhas. Josué mandou todo o povo se santificar, mas o mesmo princípio se aplica aos músicos da D Caravelas. Quem ministra deve se santificar antes de tocar, para que o som se torne instrumento de Deus. A música é espiritual, e o som de um coração impuro não atravessa nem o teto da D Caravelas. Faz cara feia, pode fazer. Quem convidou foi a Samara, briga com ela depois. E o que eu acho interessante é que ontem teve um encontro de vocês e eu não pude ir. Hoje no almoço eu passei mal o dia inteiro, não consegui ir. Falei, Jesus, sabe que eu queria confraternizar com os músicos? Falou assim, não vai. Porque talvez você vai ouvir uma fofoquinha, uma historinha, depois vão falar assim que você ouviu. Mas agora, se você não for, eles vão saber que foi eu quem te falei no quarto. Santidade não é sobre perfeição, é separação. É decidir ser diferente, se manter sensível ao Espírito. Tem músico que consegue ir para a igreja sabendo que ele está na escala, mas ele passa o dia todo ouvindo músicas seculares, ou então na casa da namorada deitada com ela, ou então vendo filmes indecentes, e Deus está dizendo, não toca no instrumento da minha casa de forma indecente. O músico que quer fluir no Espírito precisa cuidar da vida antes de cuidar do som. Terceiro, unção. 1 Samuel 16:23, olha o que está escrito. Se você puder abrir rapidinho, colocar no telão rapidinho. 1 Samuel 16:23, rapidinho, telão. 1 Samuel 16:23. Enquanto eu vou lendo, ele vai colocando. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, olha o que está escrito. Davi tomava o quê? A harpa, e a tocava com a sua mão. Pode passar por gentileza. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se fazia o quê? Se retirava. Porque primeiro o músico tem que ter chamado, segundo santidade, e terceiro tem que ter unção. Davi não apenas tocava, ele ministrava com unção. A técnica emociona, mas a unção é que transforma. A técnica toca o ouvido. Quando eu via esses caras tocar aqui, eu ficava arrepiado, eu ficava doido. O sangue de Jesus tem poder. Que negócio é esse? Estou acostumado às vezes nos cultos que o povo faz putz, tats. Que negócio, que duro. Mas a técnica toca o ouvido, mas a unção penetra na alma. Charles Wesley tocava com graça e autoridade, irmão de John Wesley. E onde ele tocava, corações se alegravam, vidas eram transformadas. Porque uma coisa é tocar com técnica, outra coisa é tocar com unção e graça de Deus. Ele unia talento e unção, e o resultado era que as multidões não apenas ouviam, mas adoravam e se transformavam. Fanny Crosby e Sankey lideravam avivamentos e reuniões de oração com música, que quebrava os corações e produzia conversão em massa. Por isso, não basta saber tocar bem, é preciso viver bem diante de Deus. Vira para esse músico, hoje aqui é só nós mesmo, o povo vai ouvir, mas daqui a pouco eu vou chegar neles. Vira para esse músico e fala assim, toca com técnica, mas com unção. Eu conheço músico, gente, aqui de Ipatinga, que quando eu ficava ansioso, preocupado com as agendas, eu ligava para ele e falava assim, meu amigo, só o hino acalma o meu coração. Cadê o tecladista? Vamos lá. Aí ele solava no violão. Acalma o meu coração,
acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Cadê a igreja do Caravelas? Aleluia, aleluia. Ele tocava, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua. Aí eu dentro do avião, com o áudio baixado, eu ia ouvindo e cantando, acalma, calma, calma. E quando eu ia ouvindo, a lágrima ia rolando, eu ia falando em línguas estranhas. Porque uma coisa é ter técnica, outra coisa é ter unção. Quando você tiver unção, o demônio vai cair, câncer vai ser curado, Satanás vai bater em retirada. Deus está dizendo, eu estou cansado de técnica, hoje eu derramo unção e graça, unção e graça, Aí eu pergunto para os músicos: você jejuou em prol dessa festividade ou do culto? Não precisa responder não, responde para você mesmo, dentro da sua alma. Quando convocado pela liderança, você foi na oração da madrugada ou da tarde ou da noite? Não, Felipe, mas eu estava no ensaio. Ensaio é insuficiente quando não tem joelho dobrado. Deus está cansado de músico técnico. Toca parecendo um negócio doido. Sem graça. Sola a guitarra de um jeito que até o diabo fica admirado. Mas sem graça. Ele é camachou que é remassi. Mas Deus me mostrava, Felipe, eu estou derramando unção e graça, unção e graça, unção e graça. Quarto lugar e quarto aspecto, unidade. Salmo 183:1 diz: ó, como é bom e agradável viver em onde há unidade, o som sobe como incenso. Um ministério dividido pode até tocar bonito, mas não toca profundo. Quando os corações se alinham, o céu se manifesta. A presença de Deus desce. A presença de Deus não vai descer em meio à competição, mas em meio à comunhão. Não é sobre quem toca mais, mas é quem ama mais ao outro. Eu sou músico, gente. Mesmo que beba, ruim, mas eu aprendi a tocar violão, bateria, teclado, tudo olhando. Nunca fiz aula e nunca me profissionalizei, meu chamado não era esse. Mas eu estive envolvido por muito tempo com músico. Tem músico que já toca quando não está escalado, torcendo para o outro errar. Errou. Ei, meu Deus, errou, que maravilha. Tem músico que fica, se fosse eu não faria desse jeito não. Tem uns, eu falei, Gabriel, tem uns aqui que estavam com o olho tão grande, tão gordo na guitarra do menino, que a corda até arrebentou na hora. Puf. Falei, sangue de Jesus tem poder. Mas Deus está dizendo, no dia que a AD Caravelas, a outra equipe, tiver no banco de reserva, mas com a mão estendida dizendo, dá graça, dá graça, dá graça, o céu vai se abrir, a glória vai se manifestar. Quinto aspecto, propósito, 1 Coríntios 10:31, deixa eu correr. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória. O propósito do músico é simples, glorificar a glória não é do músico, é do Senhor. Quando a glória sobe, a presença. E quando o músico entende isso, o palco vira altar, a música vira adoração. Então, em resumo, o músico é misericórdia, ninguém está aqui, Jesus. O músico é
não apenas um voluntário. Segundo, ele é porque tem que ter Terceiro, ele é ungido. Quarto, ele é unido. E em último lugar, o propósito é para a glória. Isso não vale só para os músicos, e agora eu vou me dirigir à igreja, não que eu estava desprezando. Tudo que fazemos para Deus é porque fomos chamados. E para cumprir o chamado, precisamos estar em santidade, sob unção, em unidade, e o único propósito, glorificar E desde os tempos antigos, a música foi usada como expressão de adoração. Êxodo 25, do verso 1 ao 21, após atravessar o Mar Vermelho, Moisés e os israelitas cantaram ao Senhor. Miriam pegou o tamborim, as mulheres dançaram e cantaram ao Senhor. Essa foi a primeira celebração congregacional. Números 10, do 1 ao 10, as trombetas eram tocadas para reunir o povo para a guerra e para a festa. A música sempre foi sinal espiritual e instrumento de direção divina. Logo em seguida, a música, quem me ouve diz amém. A música ganhou função sacerdotal. 1 Crônicas 15 ao 25, Davi organiza os levitas e estabelece ministérios musicais permanentes. 1 Crônicas 25, 1, ele separou os filhos de Asaf e Gedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Ou seja, a música era profética, não apenas estética. Eles tocavam continuamente diante da Arca da Aliança, de dia e de noite. Então perceba que o ministério da música não é um passatempo, é um sacerdócio. Quem toca, quem canta, ministra, está exercendo a função espiritual diante do trono. Até porque a música libera o ambiente espiritual. 1 Samuel 16, 23, como eu disse, quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno se retirava de Saul. O verdadeiro louvor tem poder para libertar. 2 Crônicas 20, 21 ao 22, Josafá colocou cantores à frente do exército, e eles começaram a cantar e louvar o Senhor, pôs emboscadas contra o inimigo. Por quê? Porque o verdadeiro louvor vence batalhas espirituais. Por essa razão é possível afirmar que a música é uma arma de guerra espiritual. Não é apenas som, não é apenas técnica, é uma espada invisível que abre caminhos e desarma o inimigo. Já no livro de Salmos, eu já estou quase terminando. No livro de Salmos, que é o maior inário da história, escrito por Davi e outros salmistas, os salmos revelam a profundidade da música diante de Deus, o poder espiritual da adoração, o propósito divino da música. Se você pegar Salmos 42, 8, você vai ver que o Salmo revela que a música é como uma oração. Ou seja, a música fala com Deus quando as palavras não bastam. Eu sei que meu tempo está corrido, mas eu preciso dizer isso, porque Deus ele quer falar com alguém aqui. A música, Salmos, ele revela, Salmos 42 revela que ela era como orar. Como o que, gente? Quando as palavras já não bastam, é o louvor que fala por você. Eu lembro que eu cansava de chegar às vezes do Nilza, ou então do Toyota. Chegava em casa e via mamãe com ferro na mão, meu pai trabalhando fora. Às vezes a energia estava prestes a ser cortada e ela cantava: mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai, pois entende.
Pega na mão desse crente. Mesmo em gemidos, eu quero que você canta para esse crente do seu lado agora. Canta. Te responder, pois quando Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Calabas Emandas e Candas Ulamacho que lemandas e que diramas Olashu Kandahai que de que baixo. Jesus me disse aqui agora, eu vou começar a renovar a crente. É agora. É agora. É agora. Crente que está morto, fica calado. Mas se você ainda tem vida, tem vida, tem vida, já levanta essa mão para cima e por 30 segundos adora Jesus por 30 segundos agora. É para estremecer o inferno agora. Agora. Ticandassi Olamachucandassi Ulamachou que ela é assim canda. O do como é ela baixo. Iria canda aquela baixo do que. Jesus a renovar e manda o ciclo de oração agora. Que há muito tempo não chorava, vai voltar a chorar agora. O obreiro que estava morto, Jesus vai renovar. 1 minuto de adoração na AD Caravelas agora, vai. O tecladista está cheio de unção e Jesus está renovando o crente. O tecladista está cheio de graça e ao toque desse teclado, câncer vai cair por terra, anemia vai cair por terra, ansiedade vai cair por terra, depressão vai cair por terra. É só você quem recebe, só você quem recebe. Crente ruim fica calado, se for vivo adora Jesus. Mando caia si Calamanjo Kamasudo Hedekes Ele machura Kanaya si Kemene Kandas Kemas. Então nos Salmos, pode continuar agora bem baixinho. Salmos 42 revela como oração. Salmo 100 mostra a importância da adoração coletiva. Salmo 22 revela a profecia messiânica. Eu vou correr porque meu tempo já foi, eu tenho que encerrar. Salmo 146 mostra a música como batalha espiritual. No Novo Testamento, já vou encerrar agora, a música não desapareceu com a graça que é Jesus, muito pelo contrário, ela se aprofunda. Mateus 26:30, Jesus e seus discípulos cantaram um hino antes de ir ao Getsemane. Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, cantaram. Efésios 5:19 diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Da ceia ao cárcere, dos lábios de Jesus aos hinos da igreja, a música continua sendo a voz da graça. E eu encerro agora. É impossível ser de Jesus. Quem me ouve diz amém. Eu encerro agora, prometo. É impossível ser de Jesus e não ter um cântico na alma e na boca. Me processa, me bloqueia, faz cara feia, do jeito que tu quiser, mas quem tem Jesus na alma
não passa 2 horas de boca trancada que nem múmia. Não estou gostando. Não tem como ter sido alcançado pela graça e viver calado diante daquele que te salvou. Cadê aqueles que estão ainda vivos e veio aqui para adorar? Quem foi alcançado pela cruz tem sempre um motivo para cantar mesmo no meio da dor. Cadê os que ainda veio para adorar? Esse negócio de entrar no culto só para assistir não condiz com quem já provou da presença de Deus. Ou tu é cheio de Deus ou tu é vazio. Ou tu é cheio de Deus ou tu é vazio. Se é cheio, já levanta a mão para adorar Jesus. Quem tem o Espírito Santo não fica de braço cruzado com cara feia assistindo. Ele participa, ele sente, ele canta, ele entrega. Mas parado ele não fica, parado ele não. Jesus vai começar a renovar a crente. Quem é cheio de Cristo não fica em silêncio. Ele transborda em louvor, ele transborda em louvor, ele transborda em louvor. Porque quem foi liberto não se comporta como espectador, mas como adorar. Nesse livro aqui, Samaria, eu conto. Quem aqui lembra, gente? Eu vou encerrar agora, prometo, pastor Sampaio. Agora, eu vou encerrar agora. Quem aqui, gente, lembra e levanta a mão do irmão Valtinho do Pandeiro? Quem aqui lembra? É um ícone da Assembleia de Deus. Eu coloquei ele no meu livro, porque uma das características de quem está indo para a igreja, mas caminhando para o inferno, é a frieza espiritual. Eu lembro que eu era menino e eu vi o irmão Valtinho, não tinha nem português direito, mas quando ele batia aquele pandeiro, meu Deus do céu, não tinha Satanás que ficava. Quando o irmão Valtinho batia aquele pandeiro e batia o pé no chão, a glória de Deus inundava. Porque eu sou de uma época que eu via as irmãs do ciclo de oração com lencinho, porque sabia que ia chorar. Com todo respeito eu me dirijo aos obreiros. Eu sou de uma época que eu crescia vendo os senhores chorando, levantando o púlpito, porque não aguentava a glória de Deus e ficava de pé. Ela chucandece. Mas Jesus me disse: Felipe, é a minha igreja que vai subir no arrebatamento. É uma igreja viva, é uma igreja viva, é uma igreja viva, é uma igreja. Já vai ficando de pé adorando a Jesus. Já vai ficando de pé adorando a Jesus. Já vai ficando de pé adorando a Jesus. Se der vontade, minha irmã, de agarrar essa irmã do seu lado e abraçar ela, agarra ela e abraça. Tem crente que está tão ruim e caminhando para o inferno que nem na presença de Jesus consegue ficar. Mas ainda tem aqueles que choram, que adora, que adora, que adora, que adora. Os anjos cantam, se você puder, minha irmã, eu quero que você abrace essa irmã do seu lado, de frente com ela, de frente. Abraça essa irmã
irmã do seu lado, irmã com irmã, irmão com irmão. Eu quero que os obreiros agora, com a permissão do pastor, eu quero que cada um saia do lugar e abrace o outro. Chega de desunião, chega de briga, chega de picuinha. Sai do lugar e vai abraçando, sai do lugar e vai abraçando, porque Jesus vai voltar para buscar uma igreja unida e viva, unida e viva, unida e viva. Sai da frente, Satanás. A de Caravelas é viva, é viva, é viva, é viva. Abaixo, que manda. Toda criação, santo, exaltado és, santo, pra sempre. Aonde tiver uma boca aberta, renova agora, Jesus. Batiza agora, Jesus. Cura agora, Jesus. Recebe agora. Recebe graça. Recebe. O diabo está tentando calar a igreja, porque ele saiu do lugar da adoração e sabe o poder que ela tem. O que o diabo quer ver é uma igreja satisfeita em apenas assistir o culto. Crentes que entram e saem sem envolver. Crentes mais preocupados com a cantina e em fazer festa bonita, mas sem quebrantamento e sem entrega e sem fogo. O diabo ama quando vê um crente que não chora, que não adora, que não levanta a mão. Quando era do mundo, cantava. Quando era do mundo, pulava. Agora está calado. O diabo ama quem passa o culto conversando, andando, sem reverência. Mas quando ele vê um crente, ele manchou que ela é certa, que já levanta a mão para adorar. Quando o diabo vê um crente que chora, que sente, que se entrega, ele fica doido. E se você ainda está vivo, levanta a sua mão e diga: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Bem baixinho, eu quero ouvir a igreja cantando. Se os anjos com a sua alma, nós não vamos parar de cantar. Mas enquanto não chegamos lá, nós vamos cantar aqui com todo o coração. Se aqui você não canta, se aqui não adora, se aqui não louva, me desculpa, o céu não é para você. Porque lá no céu não vai ter preguiça para adorar. Lá no céu não vai ficar de boca fechada. Lá no céu não vai ficar de braços cruzados. Lá no céu não vai ter cadeirinha almofadada para você ficar sentado e analisando o culto. Nós vamos estar lá dizendo: Santo, 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 Santo. Você pode por um minuto declarar: Santo, vai. Santo, Santo, Santo. Feche os seus olhos e vem orar comigo. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença. Queremos te adorar porque ainda tem crente que é vivo. Ainda tem crente que é sensível. Ainda tem crente que te adora. Deus, ainda tem aqueles que lembram
de onde o Senhor tirou ele, da boca de fumo do boteco. Lá no mundo não tinha hora para ir embora, mas aqui não adora, não chora e não sente sua presença. Mas o Senhor está derramando bálsamo, renovo, graça sobre as nossas vidas. Graças nós te damos, porque quem ainda é sensível à tua presença sentiu o Senhor aqui. Deus, obrigado por tua presença. Obrigado por tua presença. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome, porque os céus declaram sua glória e a igreja do Caravelas também. Obrigado por tua presença. Obrigado por cada irmão e por cada irmã. Graças te damos em nome de Jesus. Amém.